Seja bem-vindo na quarta parte do estudo sobre o Criador, ou seja, Jesus Cristo. Os dinossauros. Os dinossauros eram certamente contemporâneos do ser humano. O body track é uma marca de pé humano no lodo do Cretáceo, encontrado na camada do Ramo Cruz, uma afluente do rio Paluxy, em Glen Rose, Texas. A trilha Burdick tem 16,5 centímetros de largura e 35,5 de comprimento. O comprimento da impressão indica que a pessoa pode ter mais de 2 metros de altura. Os cientistas do Cretaceous Evidence Museum descobriram mais de 80 pegadas humanas em meio à pegada de dinossauro no Paluxy River. Tem prova. Além disso, os répteis atingem a maturidade sexual em uma idade jovem. Então, nada mais fácil do que dentro da arca de Noé estava apenas dinossauros jovens, certamente menor do que os seus pais gigantes. Os dinossauros provavelmente se extinguiram naturalmente devido às consequências do dilúvio. De fato, após este terrível evento, as condições climáticas mudaram drasticamente para pior. O novo habitat levou ao desaparecimento desses fascinantes répteis. Nada menos, nada mais do que aconteceu com as plantas também. Tinha árvores gigantes que hoje não tem mais. Aqui temos um filhote de mamute. Vamos ler um artigo que fala sobre este maravilhoso animal extinto. Curiosidade, artigo do jornal. A Era do Gelo, o desaparecimento dos mamutes. Restos congelados de mamute foram encontrados em muita área da Sibéria. O clima em que viviam ainda é desconhecido. O exemplo mais conhecido é encontrado na margem do Berezovka, em 1902, que foi encontrado na geleira da Sibéria. Ainda está de pé. É como um estômago cheio de alimento não digerido. E ainda com a língua densa, por alguma razão inexplicável, não teve tempo para digerir. A morte do mamute gera uma série de perguntas. Morreram de causas naturais? Por que foram enterrados nas geleiras? Por que as carcaças foram preservadas tanto tempo e tão bem? É difícil imaginar que eles poderiam viver na tundra congelada como é hoje, com verões curtos e falta de folhagem. Devemos, portanto, assumir que isso aconteceu uma inimaginável catástrofe resultante de uma mudança repentina na crosta da Terra. De uma forma ou da outra, a atividade vulcânica e terremotos causaram desastres que mudaram o clima globalmente. Isto pode ter sido a causa do desaparecimento do mamute. Quando este desastre ocorreu? Essa é a pergunta do jornalista. Vamos responder rapidamente. Esse desastre ocorreu com o dilúvio, mas por que está escrito aqui, morreram de causas naturais, e como é que foram enterrados na geleira? Simples, eles andavam na grama, estavam comendo. Um pequeno de mamute tive grama na sua boca. Se encontra debaixo de uma geleira porque, por causa do dilúvio, a gente falou de quê? Que a água no Polo Norte, no Polo Sul, caiu sob forma de gelo. Então, as calotes polares são causadas pelo dilúvio. Por isso que o mamute se encontrou debaixo de uma tremenda nevada, muita neve que cobriu ele por mais de 100 metros. Esse desastre ocorreu quando Deus mandou seu juízo na terra. Então, erupção vulcânica pode mudar o clima? A emissão maciça de cinza na atmosfera durante as erupções vulcânicas cria um escudo ao raio do Sol e conduz a uma queda da temperatura. Um exemplo é a erupção do vulcão Tambora.
1815, considerado o maior dos últimos 2000 anos, o que produziu um resfriamento de longo prazo, tal como renomear o 1816 como um ano sem verão. Na ocasião do dilúvio, a massa de gás e cinza lançada na atmosfera era propícia a uma mudança climática intensa, extraordinária, única, o que os cientistas chamam de Idade do Gelo. De fato, após o dilúvio, no 2348 a.C., se encontrava essa situação, ou seja, o Canadá era completamente coberto da água do dilúvio sob forma de gelo. Assim, o total obscurecimento do céu, somando a queda, o desaparecimento do manto de água que envolvia a Terra, mitigando o clima, causou o que os cientistas chamam de Era do Gelo. Passando o tempo, o Sol começando a esquentar o nosso planeta, não tendo mais aquela maravilhosa camada que protegia a gente. Então, o raio do Sol, a onda curta, começaram a derreter este gelo. Com as novas condições climáticas, o calor do Sol derreteu quase todo o gelo formado durante o dilúvio. A enorme quantidade de água trouxe uma redução da Terra, embora o mesmo tivesse absorvido tanto. De fato, em todas as partes do mundo, mesmo no deserto, se cavarmos um buraco profundo, encontraremos este precioso elemento, que foi o resultado próprio do dilúvio. Antes do dilúvio, durante o dilúvio, depois do dilúvio, agora. Amém? Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva do céu deteve-se, e as águas iam-se escoando continuamente de sobre a terra. E ao fim de 150 dias minguaram, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Incrível, o Ararat se encontra na Turquia, na Europa. Agora, o que aconteceu? Alguns anos atrás, alguns cientistas foram atrás de prova da Arca de Noé, porque o Monte Maior é 5.500 metros de comprimento. Eles foram, por causa agora desta quintura global que está derretendo o gelo também nas montanhas, eles fizeram uma descoberta maravilhosa. Curiosidade. A massa continental unida. Em Gênesis, lemos, e disse Deus, ajunta-se um só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares os conjuntos das águas. E Deus viu que era muito bom. As descobertas geológicas confirmam que a massa continental original era unida em um só lugar. Agora a situação é assim: os continentes foram repartidos. Mas a Bíblia relata alguma coisa sobre este assunto? Com certeza. Gênesis 10, 25 afirma: E a Eber nasceram 2 filhos.
O nome de um foi Peleg, porque nos seus dias se repartiu a terra. Peleg, nome em hebraico, significa divisão rápida. Certamente a divisão da massa da terra continental teria causado terríveis catástrofes, como sempre, causada pela desobediência do homem. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Nós, nesse estudo, temos a prova que quem criou tudo foi Jesus Cristo, o Filho do Homem. Temos a prova que a criação original era maravilhosa. Não tinha um furacão, não tinha um raio que matava as pessoas. A terra era um enorme jardim. O ser humano vivia 900 anos, era saudável. Só não se importou com o seu próprio Criador e pereceu. Jesus Cristo, 2000 anos atrás, foi na terra avisando que como aconteceu naquela época de Noé, vai acontecer de novo. Falta pouco tempo para Jesus Cristo voltar. Fique ligado, porque você vai ver o estudo sobre os últimos tempos, que vou começar daqui a poucos dias. Então, Jesus está depressa para voltar. Estamos prontos para viajar? Cada um conhece o próprio ser, o seu próprio comportamento como é perante Deus, a sua condição, se ele vai ficar ou vai viajar para sempre com o seu Criador, que é simplesmente maravilhoso. Deus abençoe tudo, em nome de Jesus.